curso de base de dados com o Microsoft Access 2007, nível básico e intermédio, aula número 5, atributos. Nesta aula vamos falar dos atributos das entidades. Os atributos são as propriedades que caracterizam ou descrevem uma entidade ou um relacionamento. Significa dizer que temos as entidades só têm atributos e podemos ter atributos nos relacionamentos. Um atributo, continuamos a definição, é um dado ou uma informação que é associada a cada ocorrência de uma entidade ou de um relacionamento. Portanto, uma linha da tabela, vai ser associada a um conjunto de atributos. Um atributo corresponde a alguma propriedade de interesse que ajuda a descrever uma entidade, como o nome do funcionário, o seu salário, assim por diante. Portanto, os atributos representam a informação a armazenar na base de dados. Portanto, identificada a entidade, é necessário identificar os atributos, portanto, que vão representar a informação a armazenar sobre aquela ou sobre determinada entidade. Por exemplo, a entidade carro poderia ter os seguintes atributos: matrícula, ano de fabrico, cor, preço, assim por diante. Cada atributo possui um domínio que identifica o conjunto de valores permitidos para aquele atributo. Por exemplo, o atributo nome de um funcionário tem por domínio string, ou tem como domínio string. Portanto, string são um conjunto de caracteres. O atributo nome vai receber o conjunto dos nomes. O atributo salário tem como domínio numérico, é de domínio numérico. E portanto vai receber o conjunto dos salários dos funcionários. E portanto, isso também representa o tipo de dados a armazenar. Os atributos são representados no diagrama de relacionamento através de uma elipse com o nome no interior. E nós vamos ver adiante um pequeno problema. Um problema exemplo é que nos pede para identificar os atributos de um determinado problema. Diz assim: para cada cliente é necessário armazenar o seu código, nome, sobrenome, endereço e telefone. O endereço é casa, rua, bairro. Para cada vendedor é necessário armazenar o seu código, nome, telefone, o seu nome de utilizador e senha no sistema de vendas. Para cada venda é necessário armazenar a data e o número do recibo. Para cada produto é necessário armazenar o seu número de referência, o seu código de barras, a sua descrição e o seu preço. Da família do produto deve-se armazenar o código e o nome. Cada prateleira tem um número e uma localização. Portanto, nós já aprendemos a identificar as entidades. Aqui neste caso agora identificamos atributos e desenhamos uma entidade, digamos, mais ou menos completa. Temos aqui a entidade cliente, que tem os atributos de nome, sobrenome, endereço, que é composto por casa, rua, bairro. Tem um telefone. Reparem que o telefone tem uma elipse dupla, uma elipse de linha dupla. Portanto, esse é um atributo multivalorado. Este aqui, o endereço, é um atributo composto, como veremos. E temos o código. Reparem que o código está sublinhado, também é outra questão que veremos adiante. Portanto, o código vai representar a chave primária desta entidade. Portanto, outro exemplo, o produto, que também está descrito no problema já visto, que é este problema. O produto, para cada produto é necessário armazenar o seu número de referência, o seu código de barras, a sua descrição e o seu preço. E aqui temos o produto. Tem o número de referência, sublinhado, código de barras, o preço e a descrição. Essa é a entidade de produtos. Continuando, vamos falar dos tipos de atributos. Portanto, os atributos das entidades são categorizados. Portanto, aqui destacamos algumas categorias, alguns tipos de atributos. Podemos ter atributos simples, podemos ter atributos compostos, podemos ter atributos monovalorados ou univalorados, podemos ter atributos multivalorados, podemos ter atributos armazenados e atributos derivados.
E temos ainda uma categoria, que não é propriamente uma categoria de atributos, mas um tipo de valor que o atributo pode receber, que são os atributos nulos. Falamos dos atributos simples, ou chamados atributos atômicos. Portanto, os atributos atômicos são aqueles que não podem ser decompostos em unidades mais elementares. Por exemplo, o número do aluno não pode ser decomposto em unidades elementares, é só um número. O salário do funcionário também é só um. O nome próprio também, portanto, é só um, não pode ser decomposto. Aí temos a representação, temos a entidade funcionário e temos aqui um atributo apenas, que é o salário. Atributos compostos, contrariamente, são atributos que podem ser decompostos em unidades mais elementares. Por exemplo, o nome completo de uma pessoa pode ser decomposto em nome próprio e sobrenome. Porque temos, de novo, a entidade funcionário, o nome completo tem nome e o sobrenome são, portanto, as partes elementares do nome completo, as unidades elementares do nome completo. Continuando, os atributos compostos podem ser divididos em subpartes menores que representam a maioria dos atributos básicos com significados independentes. O exemplo que vimos, o atributo endereço pode ser subdividido em casa, que é uma informação diferente, rua, que é outra informação, e bairro, que é também ainda outra informação. O valor de um atributo composto é a concatenação dos valores componentes dos seus atributos simples. Aqui embaixo podemos ver endereço. Tenho casa, número 11, Rua Velho Calute e bairro Picata. A Chibia é um município da província da Huila, Lubango. Os atributos compostos são úteis para modelar as situações nas quais o utilizador algumas vezes refere-se ao atributo como um grupo e, em outras ocasiões, refere-se especificamente a um dos seus componentes. Portanto, se o atributo composto é referido apenas como um todo, não há necessidade de subdividi-lo em atributos componentes. Por exemplo, se não é necessário referir-se a um componente individual de um endereço, caixa postal, rua e assim por diante, então o endereço pode ser definido como um atributo simples. Um detalhe importante em termos de implementação é este: os atributos compostos implementam-se pelas suas partes. Portanto, é um dos temas que vamos ver hoje, nesta aula. Atributos monovalorados. São atributos que para uma mesma entidade só recebem um valor. A maioria dos atributos tem um valor único para uma dada entidade. Okay? A maioria dos atributos tem um único valor para uma dada entidade. Por exemplo, data de nascimento é um atributo monovalorado para uma entidade pessoa. Importante, durante o processo de análise de desenho do sistema, deve-se procurar reduzir, na medida do possível, todos os atributos a atributos atômicos e monovalorados. Repito, durante o processo de análise de desenho do sistema, deve-se procurar reduzir, na medida do possível, todos os atributos a atributos atômicos e monovalorados. Portanto, essa aula termina aqui. Portanto, nós nesta aula falamos de atributos, definimos o que são atributos e falamos também de tipos de atributos. Portanto, essa aula vai continuar. Entretanto, vamos fazer uma pequena prática. Vamos aprender hoje a criar, nessa aula vamos aprender a criar uma tabela no Microsoft Access com particular atenção para os atributos compostos. Vamos entrar para o Microsoft Access. Vamos abrir a nossa base de dados vendas V1. Ok. Ativamos o conteúdo. Aqui estamos. Não temos nenhuma tabela. E então, para criar uma tabela, vamos para o separador criar. Clicamos.
E no grupo tabelas, vamos clicar em tabela. O Access vai sugerir aqui uma tabela 1. Ok? Clicamos com o botão direito do mouse e vamos escolher vista estrutura. É o vista de design nas outras versões. Pronto, nós vamos criar a tabela cliente. Repara, a entidade cliente vai ser mapeada numa tabela na nossa base de dados. Chamar cliente. Tudo com letra minúscula. Vou escrever aqui com letra minúscula. Ou escrevamos com letra maiúscula, tranquilo. Cliente. Clicamos em OK. Pronto, aqui temos a estrutura que nos permite, portanto, ir modelando a nossa tabela. Temos aqui o nome do campo, que vai corresponder a um atributo, e temos o tipo de dados, que vai corresponder, digamos, ao domínio do atributo. Vamos começar aqui, chama código, por uma questão simples de convenção. Nós vamos escrever o nome do atributo e o nome da entidade como sufixo. Código cliente. Vamos deixar numeração automática, quer dizer que o valor para o código cliente vai ser gerado automaticamente. É nome cliente. Aciona a tecla Tab, salto para aqui. O tipo de dado vai ser texto. Vamos continuar, depois vamos aprender a manipular as propriedades dos campos. Vamos pôr sobrenome. Sobrenome cliente. Também é texto. Atenção agora com o endereço. O endereço é casa, rua, bairro. Aqui vai sempre o atributo casa, cliente. Reparem que não estou a escrever endereço. Vai ser rua, cliente e bairro, cliente. Ok? Portanto, esses são os atributos que vamos destacar agora. Portanto, tem o atributo telefone que vamos acrescentar mais tarde, depois de estudarmos atributos multivalorados. Entretanto, estamos aqui só a nível do Access. Reparem, aqui na parte inferior da nossa janela tem propriedades do campo. Então, nós aqui vamos selecionar, por exemplo, o campo código cliente. Vamos aqui nas propriedades, na parte inferior, temos o separador geral e o separador pesquisa. Mantemos-nos no separador geral. Aqui onde está a legenda, vamos escrever código, normalmente com acentos e tudo. Código. Ok. Aqui, nome cliente, na legenda vamos escrever simplesmente nome. Legenda, nome. E aqui no tamanho do campo, são 255 bytes, não são necessários, vamos pôr 100. Sobrenome, aqui na legenda vamos escrever simplesmente sobrenome, vai ser sobrenome cliente, aqui pôr também 100. Casa cliente, vamos pôr 50, não precisa ser tão grande. E aqui simplesmente vamos escrever casa. Rua cliente, que também vamos pôr 50, no tamanho do campo. Na legenda vamos escrever simplesmente rua. Bairro cliente, vamos por 100, porque tem um bairro com nome muito grande. Na legenda vamos escrever simplesmente bairro. Ok. Portanto, se fizermos algumas edições nos campos da nossa tabela, aqui na parte direita, esse painel azul, na parte direita temos o botão fechar. Vamos fechar esta tabela e vamos guardar as alterações. Guardamos as alterações. E aí temos a tabela. Pronto. Assim abrimos-la em modo estrutura. Voltamos para aqui. E clicando, abrimos-la em modo vista de dados. E temos aqui a tabela. Reparem os campos que foram editados. Já aparece aqui em cima. Casa, rua, bairro. Pronto. Vamos ficar por aqui.
Na próxima aula continuaremos a trabalhar, vamos adicionar os atributos que faltam e a criar outras tabelas da nossa base de dados.